E olha só, nós estamos aqui no estúdio já com a presença do Dr. Cassiano, que é psiquiatra, e veio aqui falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre esse problema, que muitas vezes acontece e as pessoas nem sabem, mas você tem aquela sensação, nossa, a pessoa está de um humor de manhã cedo, de tarde está com outro. Está feliz agora, meia hora depois está triste. Isso pode ser alguns sintomas. É isso, doutor? Tudo bem com você? Tudo bem contigo. Tudo já também. Esses são Sim. alguns dos sintomas do bipolar, é Exato, isso? exatamente. De um modo geral, né, seria isso, né? Uhum. E tanto é que o nome transtorno bipolar seriam isso, os dois polos, né? Vamos dizer Né? assim. Ou tá muito feliz, muito eufórico, ou muito deprimido, né? E aí, como saber que a pessoa tem esse transtorno? Porque eu falei, as pessoas às vezes conhecem alguém que tem esse determinado humor. Muitas pessoas podem relacionar, ele é do signo disso, signo daquilo, e aí tem isso. Mas na medicina, como saber que uma pessoa tem o transtorno bipolar? Bem, o diagnóstico, né, na medicina do transtorno bipolar é feito com a história do paciente. Então não tem um exame de sangue, um exame de imagem que você vai fazer e tem vai o diagnóstico, definir, né? Vou fazer uma ressonância, não tem nada disso. É baseado na história, então tem que ser feita a primeira entrevista psiquiátrica, que se chama, né, bem feita. Assim como as demais, mas eu digo para colher o máximo de histórias, né, da história do paciente. E pesquisando pelos sintomas mesmo, porque que nem eu falei antes, se for olhar só os extremos, é muito fácil fazer o diagnóstico, né? O problema é quem está aqui no meião, vamos dizer, né? Porque Sim. se você vê alguém que está muito eufórico no dia, muito deprimido no outro, até as pessoas brincam, isso aí é bipolar, né? É até mais Essa fácil. é a primeira reação que as pessoas têm, né? Agora, o grande problema, o grande desafio aí é quem está nesse meio, porque tem várias nuances, né, do transtorno bipolar. Então, aí que está o desafio. Às E vezes. as pessoas elas vão ter essas reações muito esporádicas no sentido, como você falou agora, de manhã tava feliz, de tarde estava muito triste. Ou podem acontecer picos assim momentâneos e muito rápidos. Isso é importante porque é muito variável. Tão variável ao ponto de às vezes ficar meses bem, mais eufórico e meses deprimido. Mesmo assim, uma pessoa bipolar. Mesmo assim, porque tem os dois polos, digamos, né? Então, às vezes a pessoa fica um mês muito feliz, muito eufórica e 2, 3 meses dá aquela afundada depressiva. E assim como pode ser rápido, igual você falou antes, né? Às vezes de variar o humor no mesmo dia. Então, Isso- atrapalha muito mesmo a vida da pessoa, né? Isso acontece também em crianças, porque as pessoas têm uma dimensão maior com adultos, porque a gente Sim, lida, né, sim. no trabalho, com as pessoas. Mas em crianças também tem isso? Existe. Claro, é mais fácil começar a diagnosticar da adolescência em diante, né? Uns 12 anos para cima. Mas eu já tive paciente com 3, 4 anos que fechava todo o critério para transtorno bipolar. Com 3 anos? Tanto é que pode parecer até mentira o que eu estou dizendo, porque até eu fiquei impressionado, mas era uma criança com 3 anos que já falava em suicídio, para você ter uma ideia. Então, às vezes, você pega umas coisas assim que são bem, bem complexas mesmo, complicadas. Que é Claro, a mente você não humana, dá na o verdade. diagnóstico de primeira até, você vai investigar por mais tempo, né? Mas assim ao longo foi vendo assim que fechava tudo, sabe? E o mais comum, que nem eu falei, daí claro, 10, 11, 12, 13 anos que daí já está você já tem uma formação também Isso. e o convívio com outras pessoas também, né? Sim. Claro, o diagnóstico é grande, a maioria no adulto, depois dos 18 anos, né? Começa a ficar mais comum. Na verdade, eu fiquei chocado agora com essa informação aí de já falando de suicídio Sim. tão pequeno, tão criança. Que a gente que trabalha com a psiquiatria acaba vindo pra gente mesmo os casos graves, né? Então tem coisas às vezes que a maioria não fica nem sabendo, mas tem muita história complicada mesmo, assim. E uma das coisas que eu acho interessante que você acabou de falar, os casos mais graves é que chegam no psiquiatra. Sim. Porque até então, o psicólogo é aquele que coordena, que, né, dá um jeito de ajudar e contornar a situação. Mas quando vai para o psiquiatra, aí é porque é algo muito mais sério também, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Tem gente que tem mais bom senso, já procura ajuda do psicólogo ou do psiquiatra já no início, Juntos, talvez, Agora, né? quem é muito resistente ou não quer aceitar seu problema, acaba protelando até que chega já
numa fase bem avançada da doença, onde até é mais difícil você reverter, demora mais tempo para a pessoa voltar a ficar bem, né? O transtorno bipolar, ele pode prejudicar a pessoa em determinadas situações? Muito, né? Muito. Em vários aspectos da vida, familiar, né? No trabalho, convívio social. Porque tem uns que têm a característica, por exemplo, de estarem sempre muito irritados, nervosos, né? Até às vezes com agressividade, então as pessoas vão se afastando dele. Em casa, começa a tratar mal a esposa, o marido, os filhos. Então, às vezes, pensa, aquele cara é muito mal-humorado, mas talvez ele tenha uma doença que ele nem saiba, que se fosse tratar, teria uma qualidade de vida bem melhor, sabe? Para todos. Falando nisso, existe um tratamento específico para esse transtorno de bipolaridade? Existe. Ainda bem que existe hoje em dia, né? Porque às vezes o paciente não quer tomar medicação e eu falo, então se imagine vivendo há 100 anos atrás, onde você estava sofrendo muito, você viesse aqui e eu te dissesse, não tenho o que fazer. Sim. Daí ele se convence que é melhor tomar medicação, porque que bom que hoje existe o tratamento, né? Claro que a medicação vai ajudar a estabilizar a doença. É como se fosse um diabetes, uma pressão alta. Sim. Não tem uma cura. Controla. Mas tem um controle. A pessoa pode voltar a ficar bem, né? Conseguir viver bem. Isso também depende de cada caso. A medicação, ele é aplicada de caso a caso. Sim. Porque não tem nenhum paciente igual ao outro, né? Então, cada um vai ter suas características, um pouquinho mais de uns sintomas, outro um pouquinho menos. Então, você tem que estar atento a tudo isso para tentar fechar da melhor forma possível o tratamento para ele, né? Nós estamos falando aqui no programa agora, para você que ligou a televisão agora, ligou aí o seu computador, acabou vendo o nosso programa, sobre bipolaridade. Bipolaridade que muitas vezes as pessoas têm, não sabem, ou muitas pessoas julgam que a pessoa tenha, mas ela também não aceita. E a bipolaridade, ela pode levar você a um caso de depressão. Estou enganado ou não? Não, tá certíssimo. Tanto é que está dentro até da definição do transtorno bipolar, né? Uhum. Você também tem os períodos muito depressivos, né? Você ficar muito deprimido. Agora, tem gente que fica muito deprimido por muito tempo, depois dá uma melhoradinha, não chega a ficar eufórico, que nem eu falei antes, Sim. E deprime de novo. Mas aí passa como se tivesse só depressão, Sim. Sabe? Mas nessa depressão, às vezes pode ser muito... pontos muito diferentes. E essa depressão, ela pode levar a algo muito mais sério também, né? Sim, claro, né? Pensamento suicida, improdutividade no trabalho. Uhum. Tem gente que fica assim como se tivesse um cansaço gigantesco, não consegue sair da cama. Fica totalmente improdutivo ali, 2, 3 semanas, às vezes depois começa a melhorar e volta a fazer as coisas, sabe? E é algo tão sério que, como você estava falando agora, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver aquilo. Isso prejudica o trabalho, prejudica a vida, prejudica um monte de situação aí no seu ao redor, né? Agora, nós conversamos da outra vez sobre a síndrome de borderline. Sim. Ela é muito semelhante em algumas coisas, mas o bipolar, ele tem algumas particularidades. Sim. Que seriam, por exemplo, a oscilação do humor, né? Muito mais do que um transtorno borderline. Um paciente com transtorno bipolar, às vezes, se está muito eufórico, ele pode chegar até a ter alucinações. Ter o famoso surto, né? Que se diz, até surtar, sair totalmente da realidade. Sim. Pode ter uma agressividade exacerbada, quebrar coisas em casa, agredir pessoas. O bipolar. O bipolar. Ele chega nesse extremo. Exato. Por isso que eu disse, os dois polos até são característicos, né? Sim. Então, nesse extremo, a pessoa pode fazer tudo isso. Né? Tá estável, parou a medicação, porque muitos param a medicação porque acham que já está curado, né? Sim. E depois começa tudo de novo, né? Os sintomas. Então, não tem gente que quebra coisas, tira... Que nem nas novelas aparece, né? Pra tirar objetos, né? Porque a pessoa fica fora de controle. Outra coisa quando está muito maníaco, que se diz no transtorno bipolar, tem gente que começa a gastar dinheiro desenfreadamente. Tem gente que chega lá e compra carro novo, sem ter o dinheiro. Só porque está no surto. Sim. Gente. História de consultório também. Já atendi um cara que ele comprou caminhões novos, assim. Né? Ele foi tentar comprar caminhões. Porque Não surtava, sei se ele né, comprou, gente, foi tentar, mas assim, porque tem essa grandiosidade. A pessoa acha que daí, naquele momento, ela é a dona do mundo. Quando ele está deprimido, ele se acha um lixo. Mas quando ele está nesse período eufórico, ele acha que ele é o melhor ser da Terra, que tem dinheiro e pode fazer um monte de coisa que ele venha se arrepender.
e entrar em vários problemas, inclusive, né? Gente, e aí, tem uma palavra que nós estávamos procurando e até o Dr. Cassiano falou assim, onde é que você conseguiu essa palavra? Que é a esquizoide. Que ela também, ela se refere a um transtorno, só que ele é de personalidade. Isso. É um pouquinho diferente do bipolar. Eu diria até que é bem diferente. Bem diferente. Por isso que eu fiquei surpreso na hora que você falou, né? Porque daí é um transtorno de personalidade, onde a pessoa... ela é toda para baixo, não necessariamente tem a depressão, mas ela não tem interesse nenhum na vida, convívio social, não sente prazer em nada, nem mesmo em fazer parte de uma família, sabe? Então é uma pessoa muito apática, quer ficar lá no canto dela, não quer nada com nada, não quer nem namorar. Não quer fazer parte de nada. De nada, sabe? Então não necessariamente é deprimida. Mas também não tem momentos de alegria. Mas tem uma frieza, né, dos sentimentos. Sim. Então, é um isolamento. Tanto é que é esquizoide, né? A gente sempre lembra assim, esquisito. Aquela pessoa esquisita, você diz, pô, o cara é esquisito, não interage, só fica em casa, no quarto dele, sabe? Não é tão comum, né? Fazer esse diagnóstico, mas existe. Sim. Esquizoide. Que interessante também, né? Sim. É um assunto interessante. É um assunto interessante. Na verdade, a psiquiatria é bem interessante. É isso que eu ia falar. A psiquiatria é interessante, porque ela lida com pessoas, e na verdade não é só com a pessoa, mas o que as pessoas sentem, o que elas são, na verdade. Agora uma pergunta pessoal, por que a psiquiatria? Porque essa área da medicina que ela não é tão comum para as pessoas? Na verdade, a psiquiatria, eu acho que hoje em dia, com todos os artifícios que se tem, principalmente de medicação, é uma especialidade que dá para ajudar muito o paciente. Antigamente tinha muito aquilo do manicômio, era fazer uma injeção e meio que prender a pessoa, né? Sim. Hoje em dia tem muito mais recurso. Então a gente como médico se sente muito mais útil, sabe? Assim, de realmente, porque tem muito resultado bom. Às vezes de a pessoa sofrer 10 anos, começar a tratar em 1 mês, 2, já ter mudado muito de vida. Agora o porquê também, por isso, pelo resultado, é uma especialidade boa, né? Você tem que estudar bastante, não vem tudo pronto. Né? Não tem como, vai lá, faz o exame e volta. Tu é bipolar. Não, tu tem que ficar investigando, né? Então tem uma coisa meio Sherlock Holmes, às vezes. Isso, de uma pessoa, atrás, né? mas por que isso? E tu ir atrás, sabe? Porque se você não vai atrás, tudo é depressão, né? Na pediatria brincam que tudo é virose, na psiquiatria daí tudo é depressão, né? E não é bem assim, né? O campo é bem amplo e bem vasto. Então tu tem que investigar bem. Mas eu acho bacana porque justamente isso, né? Transtorno de personalidade, transtorno de borderline, transtorno bipolar, tudo isso são estudos específicos que cada área teve, né? E aí o psiquiatra está aí para atender essas demandas também de pessoas que têm esses problemas. E a gente pode achar que não tem ninguém que precise de um psiquiatra. E não é porque está encaminhada para o psiquiatra, é louco, é doido como as pessoas imaginam. Hoje o psiquiatra ele tem uma função também de auxiliar o paciente para que ele tenha uma vida um pouco mais saudável e consiga superar as coisas, né, doutor? Não, isso que você falou do preconceito, né, ainda do desconhecimento, né, ainda acharem que é médico de louco e tudo aquilo. Não é? Então, nossa, daria para falar 1 hora só sobre os preconceitos que ainda existem, né? E quanta gente fica ainda sofrendo até buscar ajuda. Isso mesmo. Tendo resultados, né? Né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no programa falar sobre um assunto pelo convite. super bacana também. Sim.